Amém, meus irmãos. Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que Deus nos use desta forma, que sejamos instrumentos para abençoar este mundo que precisa tanto de Deus, precisa tanto do amor do Pai. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. O nosso foco estará no capítulo 9, mas antes de chegarmos ao capítulo 9, vamos passar no capítulo 4, por favor, verso 12. Mateus 4, verso 12, e depois 23 a 25, nós vamos encontrar um relato de Mateus a respeito do ministério de Jesus. Como Jesus desenvolveu o seu ministério e o quanto Jesus foi referência para o seu tempo, conforme está registrado aqui no texto da palavra do Senhor. Então, Mateus capítulo 4, verso 12, e depois capítulo 9. Diz o texto que ao ouvir, verso 12, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mateus, em todo o tempo, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus referências ao Antigo Testamento, especialmente porque ele tinha a intenção de provar que Jesus era o cumprimento das profecias messiânicas, profecias a respeito do Messias. E aqui ele está citando justamente um texto de Isaías. No verso 17, diz que daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isso o Senhor procurou desenvolver, né, nos dias do seu ministério, especialmente naquele ano de popularidade. Podemos dividir os 3 anos de ministério de Jesus entre ano de preparação, ano de popularidade e ano da paixão, ano do sofrimento, mais focado em Jerusalém, sendo que o ano da popularidade se deu ali na Galiléia, especialmente em Cafarnaum, e de Cafarnaum ele procurou alcançar muitas outras cidades, como diz o verso 23. O verso 23 diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, um conjunto de 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Observem que o verso 23, ele é bem parecido com o texto que vamos ler agora no capítulo 9, verso 35. Alguns autores afirmam que nós temos aqui a preparação, no capítulo 4, para o primeiro discurso de Jesus. O primeiro discurso de Jesus é o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7. Já o capítulo 9 seria então a preparação para o segundo discurso de Jesus, que nós vamos encontrar no capítulo 10. Então vamos ao capítulo 9 agora, versos 35 a 38. Lemos esse texto no início do nosso culto, leremos novamente. Diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades,
vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém? Meus amados, como é que nós vamos completar essa missão? Jesus deixou uma missão à sua igreja. Antes de voltar para o Pai, Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a missão que Jesus deixou para a sua igreja: fazer discípulos, não simplesmente ir. No grego o imperativo está em fazer discípulos. Como vamos completar essa missão, tendo em vista que ainda existem no mundo muitos e muitos povos que ainda não tiveram conhecimento da salvação, ainda não tiveram conhecimento do amor do Pai. Do amor do Pai. Como vamos completar a missão? Temos aqui algumas dicas, se olharmos para Jesus. Jesus sempre será o nosso exemplo, sempre será o nosso referencial, e nós precisamos olhar para Ele e ver como Ele cumpriu a sua missão enquanto esteve neste mundo, porque é da forma como Ele agiu que nós também conseguiremos cumprir a missão que Ele nos confiou, ou da forma como Ele fez, nós poderemos nos unir a Ele naquilo que Ele continua fazendo, porque Deus continua em missão no mundo. Deus continua em missão no mundo, Ele continua trabalhando. E se não fosse Ele, se não fosse a obra do Espírito Santo, nós não estaríamos aqui hoje, porque é o Espírito de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quem nos leva à conversão, que nos leva a uma experiência, portanto, com Deus. O Senhor está em missão no mundo. Quantas e quantas pessoas hoje estão se convertendo, meus irmãos, através de sonhos, em países onde missionários não conseguem entrar, mas Deus entra no coração das pessoas, porque Ele tem um propósito de salvá-las, de resgatá-las do pecado para o reino do seu Filho amado. Então, se fizermos como Jesus fez, se agirmos como Jesus fez, nós vamos conseguir, da mesma forma, completar a missão. Para completar a missão, precisamos vencer a acomodação. Percorria Jesus cidades e aldeias. O verbo percorrer aqui indica ação contínua. Não se refere a uma viagem missionária, que obviamente tem o seu valor, graças a Deus, por todas as viagens missionárias que nossa igreja já realizou. Mas está denotando aqui a ideia de que Jesus fazia isso costumeiramente. Jesus fazia isso de forma regular. Constantemente, Jesus percorria as cidades e aldeias. Ele não ficou acomodado, esperando que as pessoas fossem ao seu encontro. É verdade que muita gente foi ao encontro de Jesus, mas Ele ia ao encontro das pessoas também. Ele percorria cidades e aldeias. Ele foi na direção das pessoas. Jesus sempre andou na direção das pessoas. Parece que hoje nós invertemos os papéis e achamos que as pessoas é que precisam vir, mas nós fomos enviados, fomos chamados para ir ao encontro das pessoas exatamente como o Senhor fez. Para isso nós precisamos vencer a acomodação. Quantas e quantas vezes nós nos acomodamos
nos acomodamos e achamos que já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, já não temos mais tanta disposição, não temos uma agenda muito cheia, a nossa agenda social está repleta, está lotada, e assim a gente vai vivendo, seguindo a nossa vida da forma como achamos que devemos viver, e nos mantemos na nossa acomodação. Jesus havia dado uma ordem à igreja: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e dessa forma vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas essa igreja que recebeu essa ordem no capítulo 1 de Atos se acomodou. E Deus permitiu, através da morte de Estevão, que uma grande perseguição se instalasse sobre a igreja. E a igreja então se dispersou, chegou a Samaria, chegou a Antioquia, onde nasceu uma igreja missionária. A pergunta é: será que nós vamos precisar, meus irmãos, enfrentar a perseguição no Brasil para sairmos da nossa acomodação, para entendermos que o restante da nossa vida precisa ser gasto fazendo o que Jesus quer que a gente faça? Será que vamos precisar enfrentar a perseguição e tantas outras dores que os nossos irmãos da igreja perseguida estão vivendo hoje, na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Nigéria? Em janeiro nós levantamos uma expressiva oferta para abençoar as crianças, as famílias das crianças do PEP da Nigéria, tendo em vista que várias crianças foram mortas, vários pais foram mortos num ataque terrorista ao PEP da Nigéria. Será que vamos precisar enfrentar essa dor, enfrentar essa situação dramática, difícil, que irmãos nossos estão vivendo? Na noite de missões mundiais, ali em Fortaleza, na Assembleia da Convenção, durante a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, tivemos a oportunidade de conhecer uma missionária de uma forma bem assim obscura, sem poder gravar, sem poder filmar, fazer qualquer outra coisa nesse sentido por conta da sua segurança, que tem sido missionária, uma brasileira dentro da Coreia do Norte, servindo ao Senhor ali, num país em que, se uma família tiver dentro da sua casa um simples exemplar da Escritura Sagrada, e o governo descobrir, a família será levada para um campo de concentração, um campo de trabalho forçado. Enquanto irmãos nossos estão vivendo o Evangelho desse jeito, estão precisando enfrentar situações tão difíceis. Não sei se os irmãos se lembram, mas a igreja perseguida se reúne cada semana, num dia diferente, num horário diferente, num lugar diferente. Não tem um templo, não tem transmissão pela internet, não tem os recursos que nós temos hoje para os nossos filhos. Não tem. Precisamos vencer a acomodação e percorrer as cidades e aldeias, ir ao encontro das pessoas que carecem da graça de Deus, da misericórdia do Senhor nosso Deus. Precisamos também, meus amados, nos compadecer das pessoas. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se delas. Quando Jesus viu a multidão, teve compaixão delas. A palavra compaixão aqui indica que as entranhas de Jesus se mexeram, se moveram, de tal forma que ele se compadeceu daquelas multidões.
A situação daquela multidão mexeu com o coração de Jesus. Mexeu com o coração de Jesus. William Barclay destaca a compaixão de Jesus pela dor, pelo sofrimento das pessoas. Jesus se afligia por todas as nossas aflições. Não podia ver alguém sofrendo sem desejar aliviar o seu sofrimento. Ele experimentava compaixão pela tristeza do mundo. Quando ele viu, por exemplo, a viúva de Naim, ao lado do caixão que conduzia o seu filho ao cemitério, seu único filho ao cemitério. Uma mulher viúva que já não teria o amparo do seu esposo, deveria ser amparada pelo seu filho, mas o seu único filho morre. Jesus compadece daquela mulher, manda parar o cortejo e diz ao menino: levante-se. E o restitui à sua mãe, porque se compadeceu daquela mulher. Jesus experimentava compaixão pela tristeza das pessoas. Jesus se compadecia da fome do mundo. Sim, da fome do mundo. Quando estava reunido com uma grande multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus disse: precisamos fazer alguma coisa por eles. Já é tarde e eles não terão onde comprar comida para se alimentar. E Jesus então multiplica pães e peixes para saciar uma multidão imensa. E depois faz a mesma coisa com uma multidão de 4.000 homens, mais mulheres e crianças. Jesus se compadecia com a solidão das pessoas. Domingo passado compartilhamos a mensagem sobre um leproso que vivia na mais absoluta solidão, ou melhor, seus companheiros deviam ser simplesmente aqueles que viviam com ele no mesmo leprosário, esperando a morte. E diz o texto que ele se aproximou de Jesus, e obviamente quando ele se aproximou de Jesus, todos devem ter corrido dele. Mas Jesus não correu daquele homem. Jesus não se afastou daquele homem. Jesus, compadecido dele, tocou nas suas feridas. Porque Jesus toca nos intocáveis deste mundo, por seu amor, por sua graça, por sua compaixão. E restaurou a saúde daquele homem, o restaurou a convivência em sociedade, a convivência em família. Jesus se comovia com a confusão das multidões, e isso é exatamente o motivo da sua compaixão neste exato momento. Os escribas e fariseus, sacerdotes e os saduceus, pilares da religião ortodoxa do seu tempo, não tinham nada para oferecer a essa multidão. Os mestres da religião tradicional também não eram capazes de dar orientação, nem consolo, e muito menos força para viver aqueles homens e mulheres daquele tempo. Mas Jesus se compadeceu deles. Como está a nossa sensibilidade? A nossa sensibilidade. Uma das profecias do Antigo Testamento é de que Deus retiraria o coração de pedra insensível e trocaria esse coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível. O nosso coração se mexe quando vê a dor das pessoas. O nosso coração se mexe quando vê essas situações ainda hoje acontecendo no mundo, da mesma forma como mexeu o coração de Jesus. Para completar a missão, nós precisamos nos compadecer. Para completar a missão, nós precisamos ver as pessoas como Jesus as vê. Vendo as multidões, Jesus percebeu que elas estavam aflitas, elas estavam exaustas, lançadas ao chão, prostradas ao chão. Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. Frank Stagg diz que essa ideia das ovelhas sem pastor é a ideia de um rebanho, uma imagem bíblica já no Antigo Testamento. Ovelhas
desamparadas completamente. Podemos enxergar as pessoas, as multidões. Precisamos enxergar as pessoas e as multidões com os olhos de Jesus. Quando as enxergamos com os olhos humanos, a nossa visão fica muito limitada. Mas quando as enxergamos com os olhos de Jesus, nós percebemos a dor, percebemos o coração, percebemos as necessidades, as angústias e os problemas que as pessoas estão vivendo. E podemos nos empenhar em ajudá-las. Mas a palavra de Deus nos diz ainda que para completar a missão precisamos orar. Diz o texto: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Todos nós sabemos que qualquer colheita precisa ser feita no tempo certo. Se o tempo passar, a colheita poderá se perder. Da mesma forma, se deixarmos o tempo passar, a colheita há de se perder. Por isso precisamos dobrar os nossos joelhos. Por isso precisamos rogar ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. E quando nós oramos desse jeito, normalmente nós nos colocamos à disposição de Deus, colocamos a nossa família à disposição de Deus, colocamos o nosso sofá à disposição de Deus, colocamos a nossa casa como um lugar de bênção para os outros, colocamos os nossos filhos à disposição do Senhor para que Ele os use como Ele quiser, como Ele desejar e onde Ele quiser. Quando oramos por mais obreiros, nós temos a oportunidade de nos colocar à disposição para servi-lo. Há uma história interessante que, estudando esse texto, eu tive acesso a ela, a respeito de Martim Lutero. Ele tinha um grande amigo, que também era monge. E ele, então, Martim Lutero, quando decidiu iniciar a reforma, ele e seu amigo fizeram um acordo. E o acordo foi que seu amigo ficaria no mosteiro, orando por ele enquanto ele lutava pela reforma da igreja. E no momento de descanso, aquele seu amigo que de fato procurou cumprir o seu papel, orando diariamente, intercedendo a Deus pela obra da reforma protestante, ele então teria tido um sonho. E nesse sonho ele via um campo de plantação imenso, tipo aqueles campos de soja que encontramos no Mato Grosso, que parece assim um mar de soja. Um campo imenso, mas parecia que o campo era do tamanho do mundo. E nesse campo ele via apenas uma pessoa trabalhando. Era o seu amigo Martim. E quando ele acorda, ele toma uma decisão: eu preciso ajudar o meu amigo a fazer essa colheita. Eu não posso deixá-lo sozinho. Meus amados, é pela oração que nós nos unimos àquilo que Deus está fazendo. É pela oração que as portas são abertas, que as barreiras são derrubadas. É pela oração que as pessoas se convertem. É pela oração que a obra missionária é mantida a despeito de todas as adversidades. Fico imaginando William Carey, pai, considerado um dos pais da missão, das missões modernas. Passou 40 anos da sua vida na Índia, servindo ao Senhor. E para levantar o seu sustento, trabalhava como um sapateiro. Enquanto ele martelava, traduzia do grego a palavra de Deus, o Novo Testamento, para o vernáculo local. Aquele homem passou 7 anos pregando o Evangelho na Índia para ter o seu primeiro fruto. 7 anos para encontrar o primeiro convertido, para ter a primeira pessoa
salva por Jesus. Foi pela oração que esse homem certamente encontrou forças para perseverar, para se manter firme na missão que o Senhor lhe confiou. É por isso que o inimigo trabalha tanto para manter os crentes longe da oração. A obra missionária é feita com joelhos dobrados. A obra missionária é feita com oração, com clamor do seu povo. E por isso nós precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, especialmente porque a colheita é grande e poucos são os ceifeiros. O sonho de Cristo é que cada cristão seja um missionário, seja um ceifeiro. Alguns possivelmente não poderão fazer outra coisa que seja oferecer suas orações, porque a vida os impossibilitou, e suas orações, por certo, serão a fortaleza dos obreiros. Mas esse não é o caminho de todos. Muitos outros poderão ir em cidades ou de cidades, em aldeias, pregando o Evangelho, anunciando o amor de Deus, a graça do Senhor. Frank Stagg faz uma observação muito interessante sobre esse texto, sobre essa frase final. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz que a característica mais marcante desse texto normalmente é esquecida. A característica mais marcante é simplesmente que a Palestina, naquela época, nos dias de Jesus, estava lotada de líderes religiosos. No exato momento em que Jesus viu as multidões como ovelhas abatidas, desamparadas, como uma colheita negligenciada. Em testes externos, a religião era robusta, com o templo lotado, sinagogas em cada vila, 6.000 fariseus, 20.000 sacerdotes menores, um pequeno, mas poderoso grupo de sacerdotes saduceus, um grupo considerável de essênios e outro grupo de sectários. Mas, com milhares de sacerdotes e leigos que faziam da religião seu principal negócio, o povo era negligenciado, ou pior, jogado para baixo, deixado desamparado. E é nesse contexto que Jesus disse: roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. A necessidade naquele tempo era para que a preocupação daqueles religiosos não fosse tanto com o sábado, jejum, rituais, religiosidade vazia, mas sim com as pessoas que estavam perdidas, sem Deus e sem salvação. Os trabalhadores que farão a colheita serão aqueles que estiverem mais preocupados com as pessoas do que com a religiosidade. São aqueles que focarem nas pessoas e nas suas necessidades. São aqueles que não perderem tempo com coisas que não são essenciais. Nesse acampamento que tivemos agora, vivemos um momento bem crítico em relação à questão da água. Cavangópolis tem uma energia elétrica fornecida que é muito instável. Então, se a energia cai, temos o gerador, ok? Mas se por conta dessas quedas de energia acontece algum problema no fornecimento de água, na bomba d'água, fica todo mundo sem água. E foi exatamente isso que aconteceu. E na segunda-feira à noite, nós estávamos pensando até na possibilidade de ter que suspender o restante do acampamento pela falta de água, na terça-feira de manhã. Mas graças a Deus, o pastor Ronaldo estava lá com a equipe e eles conseguiram trocar a bomba, conseguiram fazer os ajustes necessários e nós tivemos o fornecimento de água retomado. Água é essencial.
A água é essencial. E nós precisamos resgatar o sentido de essencialidade, porque às vezes nós nos perdemos. A nossa agenda se perde em função de coisas que não são essenciais. As pessoas perdidas sem Jesus, sem salvação, são essenciais para Deus. E por isso Ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia para garantir a nossa salvação. Isso é essencial. Quantas vezes nos distraímos e nos perdemos nos nossos próprios caminhos, em função de coisas até interessantes, mas não são essenciais. Jesus nos encoraja a focar naquilo que importa. O que importa é o Senhor e a missão que Ele nos confiou. O que importa é o que o Senhor nos mandou fazer. O que importa é sairmos da nossa acomodação, abrirmos os nossos olhos e enxergarmos as pessoas com os olhos de Jesus. Trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne sensível, capaz de se compadecer das pessoas, das suas necessidades. Dobrar os nossos joelhos, colocando-nos à disposição, dizendo: Deus, levanta obreiros, mas se Tu quiseres, eu estou aqui à Tua disposição.